Tiveram coragem de verdade, hein? Surpreendeu todos os fãs de The Last of Us agora na série da segunda temporada que está acontecendo na HBO e na Max. Quem ama essa série deve ter chorado bastante pelo que aconteceu com o nosso querido Joel e agora vê a peregrinação da Ellie buscando justiça com as próprias mãos. Mas será que de fato ela vai conseguir essa justiça ou ela vai penar muito tempo para tirar ali a prova real da vingança? E aí, Fábio, gostou do último episódio? O que você achou? O Neil Druckmann teve coragem e acabou deletando o Joe agora no segundo episódio, hein? A gente, né, tinha um pouco essa expectativa aí, não sabia se ele ia deixar para o fim da temporada, mas não, deixou para o segundo episódio. E vou dizer que, assim, foi uma cena tão, talvez até um pouco mais impactante do que a gente teve no jogo, né? O jogo já, tudo que acontece já é algo difícil de digerir, apesar de algumas mudanças ali, mas ele conseguiu trazer ali bem aquela sensação visceral que a gente tem e que vai perseguir a gente ali ao longo da temporada, né? Porque o jogo também, como é um jogo que tem, acaba, mesmo sendo um jogo mais 18, ele acaba pegando adolescentes também, que a gente sabe que, mesmo que tenha ali uma faixa etária, coloca também ali o adolescente joga, então ele censura bastante cenas, né? Tem muitas cenas que ele censura no jogo, que na série mesmo, no live action eles não censuraram. Eu até achei, e foi muito mais impactante que o Interfood disso, da maneira que como eles colocaram ali a eliminação do Joel pela Abby. Teve algumas mudanças, né? O taco não foi usado como a gente esperava, foi diferente, mas como eu falei no vídeo nosso, Fábio, recentemente no vídeo que eu fiz falando do jeito como a atriz, ela utilizando a personagem dela, você vê que de fato é aquela pessoa que quer uma justiça, que ela não tá nem aí para a minha amizade nem nada, nem pena. Ela foi lá, fez o que tinha que fazer e pronto. E você vê que ela está muito emocionada. E eu ficava me perguntando, por que ela está tão emocionada? Aí eu fiquei sabendo depois, né, que ela contou, foi para a mídia falar que naquela cena ali ela tinha acabado de perder a mãe dela, né, que foi uma coisa bem lamentável. Então foi por isso que ela tinha aquela sensação de emoção, tanto a emoção como da protagonista, como ela, como filha, na verdade, perder alguém. Então acho que deve ter juntado tudo, né? Talvez ela tenha até usado um pouco disso para aprofundar mais, né, o sentimento, assim. E se a gente for olhar né, no que foi mostrado até agora nos episódios, a gente sabe já das motivações que ela tem, mas a gente ainda não teve muito a exposição disso, né, das circunstâncias, o que aconteceram depois, todo esse peso, né? A gente tem só a ideia principal, obviamente, né, a vingança por conta do pai dela, mas ainda não foi gerado todo esse peso, né, para o próprio espectador. A gente pressupõe isso do lado dela e ela conseguiu trazer isso bem, né? Então a gente tem uma inversão aí um pouco da Verdade. E ordem outra dos coisa fatos. interessante também que teve o teaser que mostra ali a Ellie se lamentando, cheirando a roupa do Joel, sentindo todo aquele problema que, tipo assim, é sempre assim, né? Você tá brigado com uma pessoa que você gosta, aí acontece alguma coisa ruim com aquela pessoa, então você começa a se sentir culpado de não ter feito mais. Então é isso que você vê o sentimento dela ali no teaser. Mas também mostra que ela está se preparando para a luta. Eu não lembro disso no jogo. Você lembra disso no jogo, Fábio? Eu não lembro nada disso. Era o contrário. Quem se preparou para enfrentar a Ellie foi a Abby, não a Ellie se preparando para enfrentar a Abby, né? A gente no jogo tem um salto ali bem direto, né, de todos os acontecimentos, logo depois para já o início dos planos da Ellie, né, dos planos de vingança. Ele tem ainda um tempinho ali para iniciar a ação de fato, mas a gente já não tem muito essa visão da preparação. O luto ele acontece durante, né, essa jornada também. A gente vê muito dessa, principalmente essa primeira parte dela com a Dina, né? Você que não conheceu o jogo, né, e está vendo só a série, fique sabendo que não há ninguém inocente em The Last of Us. Ninguém inocente. Assim, no início, todo mundo era inocente. Depois dos anos, alguém fez alguma coisa que tira a inocência. Tá? Não há inocência, a não ser aquela criancinha. Mas na série em si, não há uma pessoa boa e pessoa ruim. Todo mundo tem sua motivação para fazer tal ato. Não é verdade isso aí, Fábio? Sim, e na época que saiu o segundo jogo, o Neil Druckmann usou muito o termo de
o ciclo da violência, né? De violência que gera violência, e por mais que alguns ciclos pareçam que estejam acabando, na verdade eles dão início a outros ciclos que levam a mais violência ainda, e eu acho que da mesma forma que a gente vê isso no jogo, a gente já está prestes, já começou a ver isso na série, e só tende a se intensificar cada vez mais. O que podemos esperar agora desse terceiro episódio? Sabendo que há um hiato de ação, como já falamos, tem aquela lamentação, que vai ser mais explorado no jogo depois. Sabemos também que se ele seguir ali a ferro como foi o jogo, o próprio Joel vai aparecer outras vezes em flashbacks, né, contando um pouquinho mais ali dele. Vai ter uma cena bastante interessante, um arco ali entre a Ellie e o Joel, que vai ser acho que vai ser uma das cenas mais bonitas do jogo, acho que para mim foi no game, e vai ser na série também, se eles fizerem isso. Só que você acredita que eles vão tentar esticar já para aquela cena onde a própria Ellie e a Dina é capturada, aí começa a ação total do jogo? Eu acho que eles vão usar para preencher um pouco desse espaço, talvez o contexto da própria invasão, né? Que a gente Verdade. teve na série que não teve no jogo, né? A gente teve ali os dois arcos se desenvolvendo em paralelo e terminando ali em paralelo, só que você tem consequências grandes, né? Jackson tomou um belo de um golpe, teve um impacto muito grande na invasão que aconteceu, então acho que eles vão utilizar esse elemento a mais que não tinha no jogo para poder, além do luto da Ellie, né, aquele luto mais pessoal, mais individual dela, também trazer o luto da cidade como um todo, né, das pessoas que partiram. Então isso aí vai ser. Sim, então isso aí vai ser, no caso, para esticar aquele ato que eu falo, que eu mencionei agora, que até o luto da Ellie, até começar a ação, tem um espaço aí grande no jogo. Então eles vão usar isso para poder estar esticando até chegar esse momento, no caso, né? Isso que eu quero dizer. Sim, e talvez até seja utilizado mais para frente em outros episódios para a gente ver um paralelo em como algumas pessoas diferentes estão sentindo o luto, né? Porque você não tem, apesar do jogo focar muito na Ellie, né? Você tem ali, né, o Tommy, você tem toda a comunidade de Jackson ali que tinha ali, alguns não gostavam tanto, outros tinham uma certa proximidade, então talvez eles vão explorar mais isso, né? Esses outros pontos de vista Boa. Mas, meus no luto. Gamenépolis, vocês acharam que esse segundo episódio foi o mais aguardado dessa temporada 2? Tá enganado. Eu falo para você, não sei se o Fábio concorda, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que jogaram o segundo jogo e a internet inteira deve estar aguardando o filler, Fábio. Filler que não é um spoiler não, mas é uma cena muito importante. Para o brasileiro, esse ano foi falado muito essa palavra. O preço do café, Fábio. E quanto será que vale o café para o Joel? Qual é o preço para tomar um café para o Joel, Fábio? Será que vamos ter a revelação daquela conversa icônica entre a Ellie e o Joel sobre como ele conseguiu o café? Bom, a gente sabe que ele pagou um preço relativamente alto, né, pelo café Ele e fala que foi vergonhoso, né? exatamente, ele não consegue nem abrir, nem falar direito isso para ele, né? Talvez a gente tenha finalmente um desenrolar dessa cena e saiba de fato, não fique no ar, né? Porque na época ficou no ar aí para várias vertentes diferentes. Agora eles vão tornar aí algo Eu tenho canônico. certeza que se eles fizerem essa cena como um filler, vai bater recordes, porque todo mundo quer saber de fato o que foi que o Joel aprontou, o que aprontaram com ele, que ele ficou com tanta vergonha que ele quis desconversar sobre esse momento. E aí, meus Game Nerds, vocês acreditam que vai ter também essa cena na série? Eu espero que tenha, o Fábio também. O que vocês acharam desse último episódio aí, do episódio 2? Já estão ansiosos pro episódio 3? Vai vir muita coisa legal. Então é isso aí, meus Game Nerds. Continuem assistindo aí o The Last of Us no HBO e também na Max. E quem quiser assinar, se acesse pelo link do meu Gamer, que vai ter muita coisa interessante. Valeu, Game Nerds. Até o próximo. Valeu, Fábio.